Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao 5º encontro do Seminário de Inteligência Física. Nós queremos agradecer demais a sua presença conosco. E para não perder o costume, você já sabe, né? Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo especial com o maior número possível de pessoas. Vai ser muito legal. E nessa noite nós temos a alegria de receber mais uma vez, aqui no nosso Centro de Influência, a doutora Caroline, que está na linha de frente. Ela tem especialidade em médica de família e comunidade. Bem-vinda, doutora. É contigo a palavra. Obrigada, pastora Genor. Boa noite para você que está nos acompanhando aqui nesse sábado. Bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo em qualquer outro momento. Que bom que você está aqui. Hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, com algumas dicas práticas de como gerenciar melhor suas emoções e melhorar os seus relacionamentos. Então, fica com a gente, nos acompanhe, nos siga nas redes sociais, dá uma curtida aí nesse vídeo e pode comentar aí que a gente vai estar te respondendo, tá bom? Bem, inteligência emocional, o que é isso? Mais ou menos em 1995, um jornalista americano chamado Daniel Goleman, ele escreveu um livro que se chama Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E nesse livro, vocês podem acompanhar a gente aí na tela, ele define mais ou menos o que é inteligência emocional. Bem, para ele, inteligência emocional é a capacidade que nós temos de ter consciência das próprias emoções e sentimentos, reconhecê-los e controlá-los, motivar-nos para conseguir os nossos objetivos, reconhecer as emoções alheias e saber gerir as relações interpessoais. Simplificando um pouquinho, inteligência emocional é você saber reconhecer e controlar suas emoções para conseguir alcançar os seus objetivos e também reconhecer as emoções das outras pessoas para melhorar os seus relacionamentos. Então, a inteligência emocional é bem importante. Cada vez mais está ganhando mais importância, principalmente no mercado de trabalho. As empresas estão muito mais, hoje em dia, interessadas em pessoas que têm um bom coeficiente emocional, mais do que aquelas que têm um altíssimo QI, que é o coeficiente intelectual. Mas o que é emoção? O que são as nossas emoções? Bem, as emoções são estados mentais que resultam de mudanças orgânicas, em função de mudanças do nosso ambiente. Ou seja, nossas emoções, a emoção é aquilo que você sente quando você percebe algo ou percebe alguém. As emoções elas servem para que a gente possa se adaptar aos nossos ambientes, para que a gente tenha um bom relacionamento com outras pessoas, para que a gente se conheça. Então, tem várias funções as emoções. Normalmente, a gente pensa em alegria, tristeza, medo, nojo, mas existe uma lista enorme de emoções diferentes. E também, essas emoções, algumas delas a gente já nasce com elas, mas outras a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida. E elas são influenciadas pelas nossas experiências, por tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve. Bem, as emoções, elas têm uma influência direta daquilo que a gente percebe do que acontece ao nosso redor. Não necessariamente dos acontecimentos, mas daquilo que a gente percebe que são os acontecimentos. Então, nem sempre elas são a realidade do que realmente está acontecendo. Eu comentei na palestra anterior sobre ansiedade, se você não viu, procura aqui no nosso canal, que a nossa vida ela é muito incerta. Muitas vezes a gente não vai ter controle de tudo o que está acontecendo, não é mesmo? Então, se a gente não pode controlar determinada situação, é importante que a gente consiga controlar a forma com que a gente reage diante dessas situações. Existem algumas pessoas que têm alguns tipos de temperamento diferentes, e esse não é o assunto do dia, mas os temperamentos eles são a forma com que nós percebemos qualquer coisa que acontece no mundo e a intensidade com que nós reagimos a essas coisas. Então, tem alguns temperamentos, como, por exemplo, o sanguíneo e o colérico, que eles têm uma tendência maior
a reagir de forma mais rápida e mais intensa a tudo que acontece na vida. E essas pessoas podem ter a tendência à impulsividade, às vezes à raiva também. Só que o que a gente tem que ter noção é que temperamentos e tipos diferentes de personalidade, eles influenciam, mas eles não determinam a forma com que nós sentimos as coisas e como nós reagimos. Temperamentos e personalidades diferentes não são desculpas para grosseria e para falta de educação. Então, se por um acaso você percebeu que você tem um problema com impulsividade, por exemplo, você precisa estar atento a isso e tentar melhorar, assim como qualquer um de nós que temos outros vícios e temos outros problemas. Se a gente não sabe identificar algo, a gente não consegue resolver esse problema. Então, se você por acaso identificou, tente aprender um pouco mais sobre o assunto e é isso que a gente vai fazer aqui agora. As nossas emoções, elas são bastante influenciadas pelo que acontece. Mas acompanhe aí com a gente na tela, porque a gente precisa entender como que as nossas emoções acontecem. A gente sabe que os nossos pensamentos geram emoções. E as nossas emoções geram ações. Então, a gente sente através daquilo que a gente pensa, correto? E a gente sabe, como a gente consegue ler aí, que a maneira com que as pessoas interpretam os eventos da vida e as coisas que elas dizem a si mesmas tem grande influência sobre como se sentem emocionalmente e como se comportam. É o que eu havia comentado. Nossa percepção sobre os eventos são o que determinam o que realmente nós vamos sentir. E no próximo slide, a gente tem um verso bíblico muito interessante que se encontra em Romanos 12, 2. É onde Paulo diz: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele pede para a gente transformar. Como que a gente faz isso? Mudando os nossos pensamentos. Mudando de pensamentos mentirosos para pensamentos verdadeiros. E como você consegue ver ali em cima, os seus pensamentos transformados vão mudar suas ações e vão mudar suas emoções e vão mudar as suas ações. Cada um de nós tem inteligência e tem livre-arbítrio para conseguir controlar e alterar a forma como você se sente e como você age. Assim como os navegadores, eles não conseguem mudar a direção do vento, mas eles podem mudar a vela para conseguir chegar onde eles querem chegar. Então, um pouquinho mais para frente, eu vou dar alguns exemplos. Pode acompanhar com a gente aí na tela. Alguns exemplos desse ciclo do pensamento que gera uma ação, pensamento que gera uma emoção, que gera uma ação. Então, digamos que você um dia resolve ir para a academia, está atravessando a rua, você vê lá do outro lado um colega, um conhecido. Você acha que ele te viu, só que ele não te cumprimentou. Passou reto, foi embora. Você pode pensar, primeira coisa, por que ele simplesmente me ignorou? Eu devo ter feito alguma coisa que deixou ele chateado, ou ele simplesmente não gosta mesmo de mim. A partir desse pensamento, você pode ter um sentimento de tristeza ou de decepção. E aí, o que você vai fazer? Fica chateado, acaba não fazendo planos para aquela noite, não liga mais para ele, ignora as próximas vezes que ele vier falar com você, acaba pensando que as pessoas não gostam muito de mim. Outro exemplo, mas o que eu posso fazer quanto a isso? Eu preciso mudar o meu pensamento para mudar a minha emoção. Então, no próximo slide, a gente vê como que é essa mudança de pensamento. Ao invés disso, eu posso pensar, bom, ele parece um pouco distraído, pode não ter nem me visto, ou ele pode estar simplesmente mal-humorado. Espero que ele esteja bem. Com isso, eu posso até ficar preocupado. Chego em casa, o que eu vou fazer? Posso ligar para ele e perguntar se está tudo bem e se ele precisa de alguma coisa. Às vezes parece um exemplo um pouco simples, mas imagina que isso acontece várias vezes, todos os dias e durante toda a nossa vida. Isso acaba mudando bastante a forma como a gente enxerga as coisas e como a gente age diante das situações. Na próxima tela, a gente vê um outro exemplo.
A gente tem um pensamento, às vezes, digamos, João, vamos colocar aqui o nome fictício. João pensa que ele está sempre certo e que todo mundo deveria pensar como ele. Então, quando ele é confrontado diante de alguma situação, João fica surpreso, fica confuso e fica com raiva. Ué, como assim aquela pessoa não pensa igual eu penso? Diante disso, ele começa a arranjar vários problemas. Ele começa a discutir com os amigos, começa a discutir com a família, arranja confusão nos grupos de WhatsApp, começa a deixar comentários mal-humorados nas redes sociais, e com isso ele vai afastando as pessoas que estão em volta deles. Esses pensamentos são o que a gente chama de crenças limitantes. Essas crenças, elas são resultado de tudo o que aconteceu durante a nossa vida. Tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, experimentou ou falou. Isso tudo vai se acumulando e vai transformando em verdades absolutas. E a gente acredita que é aquilo e ponto final. E aquilo vai determinar as nossas emoções e as nossas ações. Então, a gente precisa estar identificando melhor quais são essas crenças limitantes para conseguir pensar de uma forma diferente e agir de uma forma diferente. E, dessa forma, não afastar as pessoas que estão ao nosso redor, mas não trazê-las para mais junto da gente. Bem, esses pensamentos, então, como a gente viu, eles não são tão involuntários. A gente consegue treinar os nossos pensamentos para mudar essa cadeia que a gente viu aqui na frente. Bem, além da gente ter que identificar as nossas emoções e tentar mudar os nossos pensamentos para transformar toda essa cadeia, é importante que a gente consiga identificar a proporcionalidade das nossas emoções. O que é isso? Muitas vezes acontece uma determinada situação e a gente tem alguma emoção muito exagerada, muito desproporcional. Para tentar resolver esse problema, é interessante a gente fazer uma escala de melhor e pior cenário, onde 0 é a pior coisa que poderia acontecer na sua vida. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Para alguns, o pior cenário é a sua empresa indo à falência. Para outros, é o falecimento de algum filho. E assim por diante. Imagine para você o que é o pior cenário da sua vida. Do outro lado está o melhor cenário. A melhor coisa que poderia acontecer com você. Então, para alguns, pode ser ganhar na Mega Sena 250 milhões de reais. Para outros, pode ser conseguir um emprego, conseguir a cura de uma doença, se casar. Cada um vai ter o seu melhor e pior cenário. Quando acontecer alguma coisa que você acha que exagerou, pensa, dentro dessa escala, aonde que está essa situação? Às vezes você estava voltando do trabalho, alguém bateu no seu carro, foi uma batidinha de leve, mas você ficou com muita raiva. Tanta raiva que saiu do carro, começou a gritar com outro motorista, vocês entraram numa briga horrível, chegou em casa, nem olhou para a cara dos seus filhos, deu uma resposta atravessada para sua esposa, passou a semana inteira com aquela raiva, com aquela angústia, pensando naquele sujeito que bateu no seu carro. Aquilo ali começa a te corroer por dentro e você passa a não conseguir usufruir de momentos bons da vida. E isso pode acontecer em várias situações. Então, sempre que acontece, você percebe realmente aquela batidinha dentro dessa escala de pior e melhor cenário. Aonde que está isso dentro da minha vida? O que realmente de ruim para mim, no longo prazo, isso vai ter gerado? Na maioria das vezes, não é nada. Não valia a pena todo aquele esforço e todo aquele sentimento ruim por uma coisa tão pequena. É claro que não existem emoções ruins e emoções boas, todas têm o seu lugar. Mas é importante a gente dar às nossas emoções o tamanho que elas merecem. Então, fique atento. Às vezes a emoção é aquela mesma, está correta, só que ela está muito maior. E algumas pessoas têm dificuldade quanto a isso. Quem tem depressão e ansiedade, sempre que acontece algum desvio do caminho, algo que sai da rotina e que sai do seu controle, essas pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com essas situações.
apesar da gente saber, como eu falei anteriormente, que a vida é muito incerta, a gente nunca vai ter o controle delas. Mas fique atento a essa proporção que você dá às suas emoções. É importante a gente usar as emoções ao nosso favor. Elas têm que ser usadas para nos fazer bem, para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos, nos ajudar a nos relacionarmos melhor com as pessoas, e não o contrário. Então, eu queria deixar algumas dicas para vocês. A primeira delas é: esteja alerta e consciente aos seus pensamentos e às suas emoções. Tente identificar aquelas crenças limitantes que a gente comentou da outra vez, um pouco anteriormente. Essas crenças, elas podem ser alteradas, assim como elas surgiram através das nossas experiências. Outra dica importante é também identificar as nossas emoções e dar nome a elas. Existe uma lista muito grande de emoções. Dá uma lida depois nessa lista. Tente identificar o que você está sentindo naquele momento para você conseguir mudar a forma com que você reage. Outra coisa importante é: duvide dos seus primeiros instintos, principalmente na hora da raiva. E principalmente se você for uma pessoa que já tem uma tendência à ira ou à impulsividade. Pense 2 vezes antes de reagir. Esteja também atento às emoções das outras pessoas. Esteja atento aos seus limites. Tente pensar: como será que aquela pessoa está se sentindo? Como que será que ela sentiu com essa resposta que eu dei para ela? Realmente era necessário falar dessa forma? Como que eu posso agir ou falar de uma forma diferente para que essa pessoa não se sinta mal? Isso é muito importante nos nossos relacionamentos mais próximos, principalmente. Porque muitas vezes, quando a gente está lidando com estranhos, a gente tem a tendência a tratá-los melhor do que a gente trata as pessoas dentro de casa. E não deveria ser assim. Então, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu melhor amigo, tenta ficar atento às emoções deles. Cuide também das suas janelas da alma. Os nossos pensamentos, eles são influenciados por tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fala e que a gente experimenta. Então, toma cuidado com aquelas coisas que você está vendo e está ouvindo. Tenta se encher de coisas boas, de coisas que vão te levar para um caminho bom e te impulsionar para cima. Tenta evitar estar seguindo sites de fofoca, estar vendo notícias ruins o tempo todo, estar só acompanhando aquelas pessoas nas redes sociais, aqueles famosos que te trazem inveja. Se é isso que essas coisas te impulsionam a sentir e a fazer, tenta se afastar. Outra coisa muito importante é: controle as suas expectativas. Você é 100% responsável pelas expectativas que você cria. Muitas vezes, nós colocamos expectativas e esperamos coisas muito grandes de pessoas, mas nós não entregamos o suficiente. E mesmo que nós entregamos para aquelas pessoas bondade, amor e outras virtudes, nem sempre a gente vai receber isso de volta. Então, tenta abaixar um pouco as suas expectativas, porque você sabe que você mesmo, muitas vezes, não é tão bondoso, não é tão misericordioso, fala, às vezes, atravessado com as pessoas, esquece de dar um bom dia, esquece de perguntar como que a pessoa está, e também, às vezes, não é tão simpático. Então, se a gente parar para pensar, a gente sabe, a gente também não é tudo aquilo que a gente pensa. Então, tenta abaixar um pouquinho as suas expectativas para você não se decepcionar com as pessoas. Às vezes, a gente quer muito dos outros, mas ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a te dar um oi na rua. Ninguém é obrigado a te dar um sorriso. Isso é bom? Claro que é. Mas não é isso que você vai receber na maioria das vezes. E também aceite que você não consegue mudar as pessoas. A gente consegue sim ajudar aqueles que querem. Mas na maioria das vezes a gente não consegue mudar ninguém. Então, igual naquele exemplo que a gente fez ali atrás. Você não consegue, você não é o dono da verdade, você não faz tudo da forma perfeita, você não está certo em todas as situações. Então, pode ser que o outro esteja certo. Pode ser que ele também esteja errado. Só que cada um tem o livre-arbítrio para escolher o que eles vão fazer e para sofrer essas próprias consequências. Então, se alguém quiser sua ajuda, tente ajudar.
Mas não tente obrigar ninguém a pensar e a agir como você, porque isso não vai dar certo. Isso vai afastar cada vez mais as pessoas do seu convívio. Pare de criticar. A crítica, ela é um dos maiores vilões dos relacionamentos. E é claro que tudo tem a sua hora e a sua forma de ser dita. Então, se é alguma coisa que você realmente precisa dizer para outra pessoa, e que de preferência seja uma pessoa do seu convívio muito próximo, tente falar de uma outra forma. Tente fazer uma pergunta, coloca um ponto de interrogação. Você não acha que a gente podia fazer tal coisa? Você não acha que isso poderia ser dessa maneira? Quando você coloca uma interrogação, você faz a pessoa pensar e refletir se é realmente aquilo que ela deveria estar fazendo. Então, tente criticar menos e elogiar mais. Quando a gente critica demais uma pessoa, principalmente se é sobre uma coisa que ela não dá importância, que para ela está tudo bem, aquilo acaba levando a uma sensação de defesa. A pessoa entra na defensiva, acaba te bloqueando, e isso vai desgastando o relacionamento. Com o tempo, essa crítica excessiva pode levar à raiva, ao ódio e, pior ainda, à indiferença. Então, não é isso que você quer, não é isso que nenhum de nós queremos. Tente elogiar mais as pessoas. Você gosta de elogio e os outros também. A culpa também, muitas vezes, ela pode estar na outra pessoa, mas o perdão sempre está em você. Seja você o primeiro a pedir o perdão. Às vezes a gente fica guardando mágoa das pessoas e guardando sentimentos ruins, e aí a gente fala de sentimentos ruins, mas ruins para aquele determinado momento. A gente fica guardando aquela mágoa por muito tempo, por puro orgulho, ao invés de pedir perdão. Essa é uma prática que a gente tem que ter no nosso dia a dia, de tentar sempre ser o primeiro a pedir perdão. Quanto mais rápido os seus problemas forem resolvidos no seu relacionamento, melhor vai ser a sua vida, melhor e mais duradouro vai ser o seu relacionamento. E é importante lembrar também que todas as emoções são importantes. Não tem, como eu comentei anteriormente, não tem uma emoção ruim. Até mesmo aquelas que têm uma conotação ruim, elas servem para muita coisa. Então, a tristeza, por exemplo, muitas vezes ela nos ajuda a passar por situações difíceis, a identificar melhor os nossos sentimentos, nos ajuda a perceber o quanto nós precisamos das pessoas que nós amamos e que nós precisamos tê-las perto da gente. A raiva, por exemplo, pode nos impulsionar a lutar contra injustiças, a tentar alcançar os nossos objetivos, pode nos ajudar a ter mais força para fazer o que a gente tem que fazer. O medo, ele nos protege. O nojo, ele pode deixar a gente mais longe das coisas que podem ser prejudiciais. E a alegria ela dá energia para a vida. A alegria, ela nos impulsiona a sermos melhores pessoas, melhores amigos, melhores companheiros. Ela traz brilho à nossa vida, nos ajuda a alcançar os nossos objetivos cada vez mais. E para encerrar, eu queria deixar uma dica para vocês, mais uma. É uma dica de um filme. É um desenho que se chama Divertidamente, que passa longe de ser só um desenho infantil. Esse desenho ele tem muito a nos ensinar sobre como as nossas emoções funcionam, de uma forma muito simples. Então assista, seja adulto, seja criança. É muito interessante. E tem um provérbio que diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E por coração nós entendemos os nossos pensamentos. Então guarde os seus pensamentos. Se você dirigir e instruir os seus pensamentos com coisas piedosas, não existe limites para o seu potencial diante de Deus e dos homens. Muito obrigado, doutora Caroline, pela linda abordagem. Vocês sabiam que a Bíblia também fala sobre inteligência emocional? Pois é, há quase 2000 anos atrás. Para ser mais preciso, no ano 49 depois de Cristo, Paulo escreveu sobre inteligência emocional, usando um termo diferente, fruto do Espírito. E sobre esse assunto, ele nos diz o seguinte, em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, a verdadeira inteligência emocional, ela ocorre quando o cérebro e o coração são amigos. Não gostaria você, nessa noite, de permitir que essa linda amizade seja perpetuada entre a razão e a emoção? Se esse é o seu desejo, feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido Deus, onipotente Pai, queremos entregar no teu altar nessa noite a nossa razão e a nossa emoção, porque sabemos que do Senhor vem a verdadeira inteligência emocional. Abençoe cada pessoa, cada família aqui representada, é a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você tem o desejo de conhecer mais profundamente os assuntos abordados aqui nessa noite, entre agora mesmo em contato com o nosso time do Centro de Influência Bem pelo Bem. Ou acesse o link aqui na descrição do vídeo, vai ser muito legal atender cada um de vocês. E é importante salientar que, além desses cursos, temos vários outros gratuitos na grade do nosso Centro de Influência. Acesse, vai ser muito bacana. Muito obrigado pela sua audiência e a gente vai ficando por aqui. Eu sou o pastor Agenor Simões e esse é o seu Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville. Até semana que vem.